Bom, eu quero começar esse vídeo falando uma coisa muito importante para todos vocês. Se não fosse pela espiritualidade, se não fosse pelo poder da magia, se não fosse pelo poder dos guias espirituais, hoje, nesse momento, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. As minhas amigas, as minhas irmãs, as minhas assistentes, vocês conhecem muito bem, que é a Vivi e a Cris, também não estariam aqui para atender vocês, para falar com vocês. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma perseguição que começou em 2021 e, como disse para vocês, em momento algum eu quero que você assista esse vídeo e duvide da espiritualidade, porque no decorrer desse vídeo que eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, o que aconteceu na casa, o que aconteceu com a minha família, vocês vão entender que se não fosse a mão da espiritualidade, o poder dos nossos guias, realmente eu não estaria aqui contando e falando essa história para vocês. Por isso diz que a gente precisa voltar em 2021. Mas se você me falar, Kélida, por que você está falando de algo de 2021 agora, nesse momento? Eu honestamente nunca pensei em gravar esse vídeo para vocês, mas a gente estava viajando agora, eu voltei de férias com a minha família, também estava estudando, vendo algumas coisas, espiritualmente falando. E eu vi um vídeo, quando eu vi esse videozinho, a minha filha falou assim, mãe, quando é que você vai gravar um vídeo explicando o que aconteceu? Se der para eu editar, né, se der para fazer edição, eu vou pedir para colocar o print dessa tela. E no vídeo desse rapaz, ele fazia a seguinte pergunta: por que eles apagaram esse vídeo? Esse vídeo não, por que eles apagaram esse comentário? E o comentário, depois, se der aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. O fato, gente, é que não foi só esse vídeo, teve um outro vídeo também que circula, que está eu e a Cris, que trabalha comigo aqui na Casa Espiritual, indo para o programa na rádio. Eu tinha um programa na Rádio Vibe Mundial que eu fazia ao vivo, né? E então também tem esse vídeo, e esse vídeo ele acredito que está no YouTube, esse vídeo ele acredito que também está no TikTok, em alguns lugares, enfim. E existem também algumas outras mensagens no Google, no Reclame Aqui, e é sobre exatamente isso que eu vou destrinchar essa história para vocês. O que aconteceu? O ano era 2021, a gente estava vindo ali de uma pandemia, e acho que 2020, alguma coisa, eu não vou me lembrar quando tudo isso começou, mas tudo começou com uma pessoa, eu não vou falar nomes, tá? Mas tudo começou com uma pessoa. A primeira coisa que essa pessoa fez foi fundar um fã-clube. Eu tenho 2 fã-clubes que eu tenho conhecimento, e as meninas são maravilhosas, mas essa pessoa em específico fundou um fã-clube para se aproximar de mim. E o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu nunca fui uma pessoa de ter muita proximidade com as outras, eu sempre fui uma pessoa que sempre tratei todo mundo igual. Então, se você é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, se você é uma pessoa que eu estou ali falando com você a primeira vez, eu vou tratar todo mundo igual. Eu nunca fui de tratar pessoas bem e tratar outras pessoas de uma forma diferente. Então, não é porque você me fez um fã-clube alguma coisa, eu vou te dar algum privilégio. Mas, enfim, o primeiro passo dessa pessoa foi abrir um fã-clube. Se às vezes eu precisar parar para respirar um pouquinho, peço até que vocês me entendam, porque não é uma coisa fácil de falar, porque isso me traz muitas memórias, enfim. Mas como a minha filha pediu, eu decidi fazer esse vídeo. E essa pessoa fez esse fã-clube, começou a querer se aproximar de mim, começou a querer se aproximar da casa, mas não conseguia. Por quê? Porque até por causa da pandemia, a gente ainda estava naquela questão do volta, não volta, volta, não volta, né? E, enfim, a gente decidiu continuar com os trabalhos ainda fechados, até mesmo por uma questão de segurança, eu prezo muito por isso, e a gente não abria muito. Depois de tudo isso, essa pessoa, essa moça em específico,
começou a ser atendida pela casa. Ela queria ser atendida por mim, começou a frequentar a nossa casa, enfim, como uma cliente normal. E o que que aconteceu? Um belo dia, depois que ela já estava na nossa casa, sob os nossos cuidados há muito tempo, um belo dia essa moça disse o seguinte para Vivi: Vivi, eu fiz uma besteira. E a Vivi já ficou alerta, falou: calma, né? O que que aconteceu? E então essa pessoa disse o seguinte: eu sequestrei uma pessoa. E a Viviane falou: mas como isso aconteceu? Quando foi isso? Ela falou: não, foi hoje, né? E a Vivi imediatamente me reportou que imediatamente eu fui até o nosso jurídico para saber como a gente ia se comportar. E o nosso jurídico falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês precisam encerrar esse atendimento, recorrer à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, senão vocês ficam como cúmplice, né? E então a gente ficou, assim, super agitadas e a gente sabia que aquilo ali ia incluir a justiça e a gente precisava parar aquilo. Então foi isso que a gente fez. Nós encerramos ali o contato com a pessoa, devolvemos ali o valor e fomos até a delegacia para zerar toda essa história. Quando a gente fez isso, a gente bloqueou o atendimento, a gente conversou, bloqueou o atendimento e tudo bem. E aí essa pessoa começou a perseguir a gente nas redes sociais pedindo para voltar para casa, ela queria continuar com o atendimento na casa. Só que uma vez decidido, você tem que manter ali a sua decisão. E ela falou que tinha sido mentira, que ela tinha inventado tudo aquilo e depois realmente ficou comprovado que ela tinha inventado tudo aquilo, né? E essa menina queria um rapaz de volta, inclusive foi esse rapaz que ela disse que tinha sequestrado, né? E enfim, então, isso foi o primeiro alerta. A gente encerrou o trabalho e daí, gente, começou a maior perseguição da minha vida, do meu templo, da minha família. E a gente correu risco sim de vida, eu vou explicar para vocês. E o que que aconteceu depois disso? Ela começou a querer voltar para casa. E aí a gente disse que ela não podia voltar e realmente não podia voltar. Por quê? Porque a gente falou: olha, você precisa de um cuidado psicológico, você não precisa de um cuidado espiritual. O espiritual, ele pode andar, mas o psicológico também tem que estar junto. Por quê? Porque ninguém inventa uma história dessa do nada. Então a gente sempre tratou essa pessoa muito bem, tudo. E de repente ela começou a ameaçar. Ela começou a ameaçar a querer invadir a casa, por isso até mesmo que quando a gente via esse tipo de comentário, falando que ela ia atentar contra as nossas vidas, que ela ia vir até a casa pessoalmente, enfim, que ela ia fazer tudo que ela falava, e ela sempre falava que ela não vinha sozinha, alguma coisa nesse sentido, a gente apagava os comentários. E isso para mim foi virando uma espécie de tortura. Por quê? Nessa época de 2021, se você me acompanha, acredito que você vai lembrar, nós fazíamos benzimentos, eu fazia benzimento direto ao vivo, eu fazia limpeza espiritual direto ao vivo, a gente fazia atendimento com entidade direto ao vivo. E se vocês perceberam, tudo isso foi diminuindo. Por que que isso foi diminuindo? Porque eu tive que prezar pela minha segurança. Todas as vezes que a gente começava a fazer algum tipo de atendimento ao vivo pelas redes sociais, essa pessoa falava que vinha até a casa e que ela iria atentar contra as nossas vidas. Então eu fui parando. Por quê? Porque eu não me sentia segura mais. Eu sei que eu estou num templo, esse templo é muito protegido de novo e novamente. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, vocês vão entender por quê. A espiritualidade, durante todo momento, ela protegeu cada um de nós. Vocês não fazem ideia o que a espiritualidade fez pela gente. Então, por favor, não assista esse vídeo achando que a espiritualidade não me ajudou. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou relatando o que aconteceu, do porquê que o meu estilo de vídeo mudou, porquê que o meu estilo até mesmo de comunicação mudou um pouco, e foi exatamente por isso. Depois que passou dessas ameaças, gente, de quando a gente entrava ao vivo e essa pessoa ameaçava, tem inclusive um vídeo de benzimento aqui que até quem assistia esse vídeo de benzimento voltou e falou pra gente, falou: gente, olha esse comentário. Eu estava ao vivo fazendo um benzimento e a pessoa estava no chat falando que viria até o templo e iria ceifar com as nossas vidas.
E depois que tudo se desenrolou, eu acabei descobrindo, eu falo, eu começo a tremer, porque vocês vão entender. Depois que eu fui descobrir que essa pessoa passava e-mails escabrosos, assim, e que eu não tomava conhecimento. Quem tinha conhecimento sobre esses e-mails era a Cris, meu marido, né, que ajudava a gente. E, enfim, todo o meu trás sabia desses e-mails, sabia de ameaças muito mais sérias, e eu não sabia. Porque eles queriam me preservar, né? Porque você imagina, esse templo aqui, ele é a minha vida. Então eu precisava me sentir segura aqui nesse templo. Então essas ameaças começaram assim. E aí ela começou a pedir dinheiro. E tudo começou ali pedindo, eu não sei se na época foi 20 mil, 30 mil, no processo tem isso. Mas ela começou a pedir dinheiro para ela parar de ameaçar a gente e para ela não fazer nada contra a gente. E claro, a gente acabou não cedendo a isso, né? A gente devolveu ali o dinheiro que ela tinha pagado, mas ela falou, se você não me der tanto, eu vou falar mal de você nas redes sociais. E aí ela criou vários perfis falsos para postar comentários negativos no Google. Se der para editar esse vídeo, depois eu vou colocar aqui. É muito ruim lembrar de tudo isso. Mas, como te falei, foi um pedido da minha filha e por isso eu estou aqui falando sobre isso. Depois ela fez também muitos comentários no Reclame Aqui com outros perfis. E toda vez que ela fazia, ela falava, olha, eu fiz tal comentário, se você não me depositar tanto, eu vou fazer mais. Depois ela criou perfil no Instagram, começou a seguir meus seguidores, começou a, enfim, uma série de coisas, tudo isso para ter dinheiro. Como ela viu que isso não ia trazer nenhum tipo de benefício financeiro para ela, as ameaças começaram a tomar proporções cada vez mais graves, né? E tudo isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando isso começou a acontecer, a gente já fez o boletim de ocorrência, inquérito, processo já tinha sido instalado, tudo isso. Mas era e-mails diários. Era uma tortura psicológica diária. Como a gente começou a não ceder, o que ela começou a fazer? Ela começou a tentar me sequestrar. Isso foi verdade, tá, gente? Assim, qualquer advogado que quiser acessar o processo está em segredo de justiça, mas qualquer advogado que puder acessar o processo vai ver que tem tudo nesse processo. Essa pessoa criou podcasts falsos, criou TikTok de podcast falso, Instagram de podcast falso, criou YouTube de podcast falso. Ela falou com a minha assessoria de imprensa, me convidando para o podcast. Qual era a intenção dessa pessoa? Me atrair até esse podcast. Chegando lá nesse podcast, ela me daria um sonífero ou ela me daria ali outra coisa, que eu não vou falar o nome porque senão o YouTube derruba o vídeo, para pedir dinheiro, né? E assim, gente, nessa época, eu estava gravando para a Rede Brasil o programa Sete Sentidos. Nessa época eu já estava andando com segurança, tá? Eu tinha um programa ao vivo na Rádio Mundial. Eu cancelei inúmeras coisas que eu estava fazendo, além de cancelar tudo que eu cancelei no terreiro, que era ao vivo, que vinham pessoas, atendimentos. Eu cancelei participação em rádio, eu cancelei participação em podcasts, eu cancelei tudo. Por quê? Porque eu não tinha segurança. Imagina você, 24 horas por dia, sofrendo ameaças. De novo, por favor, o que eu estou contando para vocês não é espiritual. O que eu estou contando para vocês aconteceu de fato. E de novo eu falo, se não fosse a espiritualidade, hoje eu não estava aqui gravando esse vídeo para vocês. O fato é que sempre que acontecia alguma coisa de podcasts, por exemplo, eu estava no Roncó esse dia, e por incrível que pareça, eu tinha uma participação, eu fui convidada para ser comentarista do History Channel, um canal internacional, num programa internacional que ia passar em toda a América Latina. E eu tinha um podcast que essa pessoa tinha marcado, por exemplo, no dia seguinte. E no outro dia eu tinha o History Channel. E o que aconteceu? Quando eu entrei no Roncó, eu só ouvi Exu dizendo assim para mim, não vá nesse compromisso.
E aí eu paralisei e falei, peraí, não, eu não vou onde? Ele falou, amanhã. E aí eu cancelei. Cheguei para a assessoria e falei, gente, cancela o podcast de amanhã, eu não vou. Porque Exu mandou. E tudo isso correndo junto com a justiça. E eu não fui. Quase perdi a oportunidade do History Channel. Por quê? Porque eu não tinha segurança de ir até o lugar. Mas como o Exu falou, não vai amanhã, eu falei, então o outro eu vou. E enfim, fui na gravação do History Channel, foi maravilhoso. Fui comentarista deles na temporada de Inexplicável América Latina. E foi tudo bem. E essa pessoa tentou me sequestrar várias vezes. Tanto que em qualquer lugar que eu ia, feira, divulgação de livro, eu sempre estava com segurança. E os trabalhos da minha casa também, aqui espirituais, quando a gente ia fazer homenagem, ainda hoje quando a gente vai fazer homenagem, tem sempre um segurança dentro do terreiro. Porque eu não sou uma pessoa negligente, eu confio muito na espiritualidade, porque de novo, se não fosse por eles eu não estaria aqui hoje. E o que aconteceu? Depois de toda essa tentativa de sequestro frustrado, isso foi até muito interessante, que eu comecei a sonhar com muita cobra. Gente, era cobra, eu sonhava com cobra noite e dia. E eu sabia que eu sempre tive essa ligação com cobra, com a mamba negra, eu sempre tive essa, né, Maria Mulambo trabalha muito com serpentes, e eu recebia muita mensagem em sonhos. E o que aconteceu? Depois que veio essa tentativa de extorsão, olha, eu vou falar mal de você nas redes sociais, eu vou te atacar nas redes sociais. Depois veio a questão da tentativa de sequestro, que também ela não conseguiu. Qual foi o próximo passo dela? Tentar envenenar todos nós da Casa Espiritual Maria Madalena. Isso era mês de maio, época das mães. Essa pessoa entrou em contato com a Cris aqui no nosso atendimento, disse que tinha uma doceria. E foi muito interessante, porque eu vou contar daqui a pouco para vocês o que aconteceu. E essa pessoa fez um Instagram. Essa pessoa comprava seguidores. Gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. E essa pessoa fez o perfil, e o que aconteceu? Olha o quanto a espiritualidade agia. Essa pessoa fez no Instagram, passou o Instagram para a Cris, ela queria fazer uma parceria, ela ia mandar doces para nós, aqui do templo, aqui só tem mulher, então você imagina o estrago que seria. Ela ia mandar doces para nós. E quando a Cris entrou no perfil do Instagram, a Cris viu o perfil da doceria dessa pessoa e estava escrito Itaquera, Zona Leste aqui de São Paulo. E a Cris leu Itupeva. A Cris sempre que entrava no Instagram, ela não conseguia ler Itaquera, ela lia Itupeva. E aí na cabeça da Cris ela conta o seguinte, gente, é interior, é longe, como que ela vai mandar doce? Então a Cris sempre falava, a Kélida não faz parceria, ou senão ela queria mandar o doce no dia, ela falava, a Kélida não está aqui, né? Sendo que às vezes eu até estava, mas ela acabava falando que eu não estava, né? E aí um belo dia, ela viu que ela não ia conseguir aquilo que ela queria, e aí ela passou uma mensagem no perfil da doceria, e aí ela disse o seguinte, eu tentei invadir o terreiro, não consegui, eu tentei sequestrar você, não consegui, eu tentei te envenenar, não consegui, e já que eu não consegui chegar perto de você, eu vou atrás da sua filha. E isso para mim, acho que para qualquer mãe, você não faz ideia do que é. Estou gravando esse vídeo para vocês assim, gente, meu coração tá muito acelerado. Para mim é muito difícil gravar esse vídeo. E aí todo mundo entrou em pânico, todo mundo entrou em alerta. E por quê? Porque ela stalkeou a minha filha. Ela stalkeou as amigas da minha filha e ela acabou descobrindo onde a minha filha estudava. E nessa época a minha filha tinha um Instagram que era fechado, mas ela criou um perfil de agência de modelo.
e tentou marcar o encontro com a minha filha. Só que a minha filha, ela é muito instruída. A gente sempre fala para ela, não converse com estranhos, e ela não conversa. Daí ela falava para mim dessa questão de modelo, e eu falava, Laura, é o seguinte, quando a gente tiver que te levar, a gente vai te levar. Né? Se alguma agência importante chegar, vai chegar através dos nossos contatos. Calma, vamos esperar mais um pouco. Mas ela já tinha mandado, e já tinha tentado entrar em contato com a minha filha, e marcar o encontro com ela, para tentar sequestrar a minha filha. E mais uma vez a espiritualidade nos protegendo. Eis que ela também não conseguiu. Então, o que aconteceu? Ela resolveu tentar invadir a escola da minha filha. Ela marcou uma visita na escola da minha filha e ela tinha data marcada para fazer a visita. Só que o que aconteceu? Só que o que aconteceu? Novamente a espiritualidade, ela olhou por nós. E a diretora da escola, a pessoa que estava atendendo ela na escola, começou a achar estranho. Por que ela queria saber se a Laura estudava lá? A minha filha chama Laura. E ela começou a perguntar por que ela queria saber se a Laura estudava lá, que sala que ela estuda, que horário que ela estuda. Começou a perguntar muito, e aí ela caiu a ficha rápido. Quando caiu a ficha rápido, automaticamente a gente já sabia que ela ia para a escola e automaticamente a gente também já entrou em contato com a escola. E aí a gente começou a trabalhar junto com a escola. E aí ela disse o seguinte, olha, eu vou até a escola, eu vou invadir a escola. E enquanto eu não chegar nela, enquanto eu não chegar na Laura, eu não vou parar de matar pessoas. A escola se alarmou, colocou segurança, colocou vários seguranças. A minha paz foi embora. A delegacia, a polícia trabalhando, juiz trabalhando, todo mundo trabalhando. Aí nós conseguimos a medida protetiva. E aí, mais uma vez, ela não conseguiu chegar perto da minha filha. Ela disse o seguinte para a escola, ela mentia para a escola, falava que o meu marido era violento com a minha filha, ela falava que inventava muitas histórias, dizendo que a Laura sofria, e assim, minha filha, gente, honestamente, ela é uma criança muito bem cuidada, muito bem tratada, não existe uma criança mais amada que ela. E enfim, ela tentou chegar perto, e depois ela começou a pedir os meus dados, os dados do meu marido, para a escola, para tentar fazer empréstimos no meu nome. Isso aí já estava, acho que mais ou menos ali, acho que novembro, alguma coisa, outubro, novembro, alguma coisa nesse sentido, eu não vou me recordar, gente, porque honestamente algumas partes se apagam. E então, quando ela tentou invadir a escola, a gente ganhou a medida protetiva. Eu, meu marido e minha filha. Nós ganhamos a medida protetiva. E aí a gente tinha essa medida e o processo estava correndo, a investigação estava correndo e a gente foi juntando cada vez mais provas. No final do ano teve um evento do YouTube, fui convidada. E dia de quinta-feira, a gente não vinha no templo, porque era o dia que eu gravava programa na rádio. E eu não vinha mais no templo e todo mundo trabalhava de casa, era rodízio do carro da Viviane, enfim, então a gente acabava que ninguém vinha no templo, a gente trabalhava de casa. E um belo dia ela resolveu invadir o terreiro. Ela veio até o terreiro, quebrou toda a fachada. O meu vizinho de cima viu o que estava acontecendo, ele desceu. Quando ele desceu, eu vou falar uma coisa para vocês, a nossa rua, eu estou aqui há muitos anos, e a nossa rua é a rua mais tranquila e serena do bairro. E nesse dia, quando ela estava aqui na porta, aconteceu um assalto aqui perto, e vieram, eu acho que 5 carros de polícia em perseguição a esse bandido. Quando ela bateu a foto e enviou a foto para o meu marido falando que estava aqui na porta, que ela ia invadir o terreiro, meu marido ele já saiu de casa desesperado e veio. Quando ele veio, ele viu a polícia. Aí ele correu em casa e pegou a medida protetiva e foi até a polícia. A polícia já veio falar com ela e disse, olha, não chega mais perto, você tem uma medida protetiva, você não pode descumprir, só que ela já tinha descumprido. Gente, foi
Isso que eu estou contando para vocês foi fora os e-mails que eu recebi. Nesse dia que a polícia veio e conversou com ela também aqui na porta, meu marido estava junto. Começou a enxurrada de e-mails. Foram os piores e-mails que eu já recebi na minha vida. Se vocês soubessem o teor desses e-mails, era coisa de filme de terror. Ela contava detalhadamente o que ela ia fazer com cada um de nós. Era cruel, sabe? E toda vez que eu vi um e-mail daquele, eu levantava, juntava os outros e-mails e ia até a delegacia. E, enfim, as coisas começaram a caminhar nessa forma e o processo correndo e essas ameaças continuaram. A minha filha trocou de escola porque eu não sentia segurança em momento algum. Quando eu ia buscar minha filha, que minha filha não saía em 2, 3 minutos, enquanto eu não via minha filha saindo ali no drive-thru da escola, eu não conseguia descansar, gente. Me dava uma crise de pânico dentro do carro, eu achava que tinha acontecido alguma coisa com ela. E todos os guias falando sempre pra gente, calma, você tá tranquila, calma, você tá tranquila. A justiça vai prevalecer, calma. E é difícil a gente confiar na justiça do nosso país, né? Quando tudo isso passou, vocês pensam que acabaram? Não acabou. Ela descobriu onde eu morava. Ela descobriu onde era a minha casa. E aí a gente começou a ter segurança 24 horas por dia. A minha casa tinha câmera de segurança, um lugar onde eu tinha paz, assim, porque nessa época eu já não ficava tanto no terreiro. Eu já não vinha tanto no terreiro, eu vinha, mas era com hora contada, eu vinha fazer as firmezas, eu vinha fazer os trabalhos e voltava para casa. E aí ela descobriu meu endereço. E aí a gente tinha medo de entrar e de sair. E aí foi onde eu tive que contratar seguranças pessoais para trabalhar na porta da minha casa. E assim nós ficamos por muitos dias. E tudo isso, gente, o processo correndo na justiça. E a gente recebia, olha, se você não nos der 100 mil, 200 mil, 300 mil, é que eu não posso falar o que a gente ouvia, né? Porque senão o vídeo cai. Mas eram ameaças de morte o tempo todo. O tempo todo. Não só a mim, mas ao meu marido, à minha filha. Ela falava assim, se você não me der esse dinheiro, a sua filha, ela vai, né? E a culpa é sua. Então, porque você não quer me dar dinheiro, porque você é uma pessoa muito materialista. E na verdade não era. Eu pegava aquele e-mail, passava para a polícia, tudo, e todo mundo trabalhando ali. As provas foram sendo juntadas cada vez mais contundentes. E até que chegou o dia em que ela foi ouvida pelo delegado, foi ouvida pelo escrivão, e depois disso que ela descobriu o contato da delegacia, ela chegou para o escrivão da polícia e disse para ele o seguinte, se vocês não me ajudarem a ter o dinheiro que eu quero, eu vou matá-los, e porque vocês não fazem nada, vocês não querem me ajudar a realizar os meus sonhos. Então ela falou isso para a polícia. E assim, gente, eu tive que me mudar. Minha filha trocou de escola, eu tive que mudar de casa. Os lugares em que eu me sentia mais segura, eu já não me sentia mais segura, que era o terreiro, que era a minha casa, pessoa física, eu tive que me mudar rapidamente. Então, encontrar uma casa, me mudar, fazer uma mudança, foi muito difícil. Então, quando foi ano retrasado, setembro de 2023, essa pessoa, finalmente, ela foi presa. Gente, para vocês terem uma ideia do quão grave foi tudo, essa pessoa era uma ré primária, nunca tinha cometido crimes antes. A gente acredita, né? E a pena dela foi 7 anos, se eu não me engano. Do quanto foi sério, do quanto foi sério. A minha filha,
Até hoje, ela diz ter sonhos com pessoas invadindo a escola e botando fogo, porque ela ameaçava, ela fazia roleta russa, ela colocava roleta russa nas redes sociais com a minha imagem. Ela colocava, enfim, gente, se eu tivesse um inimigo, que eu acredito que eu não tenho, mas se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria para ele o que eu passei. Acho que foi 1 ano e meio, mais um pouco, sabe? E isso me deixou extremamente limitada no que diz respeito. Por isso que foi muito interessante a minha filha chegar para mim e falar: mãe, fala para as pessoas o que aconteceram, porque às vezes se você me segue lá no Instagram, você já deve ter ouvido eu falar alguma coisa sobre isso. Só que você não faz ideia da crueldade. Foi uma das coisas mais cruéis que eu nunca imaginei passar na minha vida. Por quê? Porque era uma tortura constante. A gente nunca sabia, por exemplo, se realmente ela ia estar aqui na porta. Por isso que eu falo para vocês, jamais duvidem da espiritualidade. Porque a espiritualidade manteve eu, a minha família, as minhas filhas espirituais, a Cris, a Vivi, vivas até o dia de hoje. Até o momento em que essa pessoa foi encarcerada. E assim, eu não vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa 100% segura, fisicamente falando. Se eu falasse isso para vocês, gente, eu teria um traço psicológico de frieza muito grande. Não tenho, sabe? Não tenho. Por isso que hoje eu exponho o mínimo possível do terreiro, por isso que eu exponho o mínimo quando eu estou no terreiro. Por isso que as nossas giras são fechadas, porque eu não tenho a segurança, eu vou falar a verdade, a segurança emocional de falar: vou abrir a casa, vão vir pessoas que eu não conheço, né? Então sim, o nosso terreiro, ele ainda é um terreiro fechado, até o momento em que eu me senti segura de abrir. Caboclo veio em terra e disse o seguinte: 26 e 27 do ano de 2026, ano de 2027, a gente vai começar a preparar a casa para a abertura, e aquilo mexeu muito comigo. Mas ele sabe como conduzir as coisas, então a gente sabe que o terreiro vai continuar fazendo todos os rituais online, todos os rituais transmitidos, todas as homenagens do jeito que eu consigo, do jeito que eu estou bem, porque imagina, você está psicografando uma carta, você está fazendo um benzimento, você está fazendo um trabalho de limpeza, está ao vivo, e você, a sua equipe, as pessoas da sua casa estão ali olhando aquilo e estão vendo ameaças subindo, e você recebendo ameaça, a pessoa dizendo que vai invadir, que vai fazer uma série de coisas. Esse vídeo é para dizer uma coisa para vocês, que o trabalho mudou por causa disso. Desde 2021, nosso trabalho ele mudou por causa disso. Eu exponho menos quando eu estou no terreiro, não mostro muito, dificilmente vocês vão ver a entidade ao vivo falando com vocês. Por quê? Por causa disso. Os benzimentos, hoje eles são mais gravados, eles já não são mais ao vivo, né? Tudo por uma questão de segurança, porque isso mexeu muito comigo. Quando aconteceu aquele fato do envenenamento daquele bolo, e foi muitas pessoas vindo com aquela quantidade de envenenamentos, aquilo me startou um gatilho, né? Só para vocês terem noção, a Vila da Ars Flores, que é a floricultura que entrega para nós aqui na casa, a gente passou mensagem para eles: olha, só rosas, não mande nada de comer para a gente, porque a gente não vai receber mais. Se receber para a entidade ou qualquer um que seja, vai direto para o lixo, a gente não recebe mais. Às vezes até algumas pessoas acabam mandando doces para a Helena, mas ninguém aqui come mais. O nosso parceiro também, que é da Vila da Arte, sempre que ele ia mandar rosas para a gente aqui na casa, a gente falava: tira foto do entregador para a gente poder receber ele aqui. Para algumas pessoas, isso pode parecer corriqueiro,
Mas para mim não foi, porque mexeu com o meu sagrado, mexeu comigo, mexeu com a minha missão, mexeu com as minhas amigas, as minhas filhas, mexeu com as minhas assistentes, mexeu comigo emocionalmente falando, né? Então, tudo isso mexeu muito com a minha estrutura. Por quê? Porque eu nunca tinha mudado de casa, então eu precisei mudar de casa. E aí, como vocês sabem, a gente acabou sofrendo um assalto porque a gente mudou muito rápido, a gente não conheceu a vizinhança, na verdade, a gente não viu a vulnerabilidade da casa. Eu nunca me senti bem naquela casa. Graças a Deus, a espiritualidade, a gente mudou de lá. E a gente ainda não sabe se uma coisa não estava ligada à outra. Você entendeu? Então, enfim, quando você me fala assim, Kélida, você foi avisada? Eu fui avisada o tempo todo, eu fui protegida o tempo todo. Vocês não fazem ideia da proteção que eu tive. Da proteção que a minha filha teve, da proteção que meu marido teve, da proteção que esse terreiro teve. Porque, como eu disse para vocês, talvez a gente não estaria aqui. Talvez hoje eu não estaria aqui contando isso para vocês. E aí, quando eu estava... Não sei onde eu estava, eu acho que eu estava viajando agora, eu estava em um país, eu não vou me lembrar qual era. Quando eu botei a música, a minha filha falou, mãe, esse vídeo de novo. E eu falei, mas apareceu para mim esse vídeo. E ela disse, mãe, tá na hora da senhora gravar um vídeo. Minha filha tem 14 anos. E foi muito interessante porque eu estava falando ali, né, da questão do envenenamento daquele bolo, daquela pessoa. E aí eu vi um vídeo do Beto Ribeiro falando sobre isso. E eu comentei, eu falei, por incrível que pareça, eu passei por uma situação quase igual. E aí o próprio Beto Ribeiro comentou embaixo, agora eu não vou me lembrar o que ele comentou, mas ele só falou assim, nossa, é surreal o que você passou, e eu só contei 2 linhas. O SBT fez uma matéria mostrando ali alguns dos e-mails que a gente recebeu na época, a gente estava fazendo uma matéria de intolerância também, a gente estava falando sobre isso. Então assim, gente, às vezes eu vejo muitas pessoas criticando, falando, mas o terreiro dela nunca abre, o terreiro dela é fechado, ela é aquela pessoa que só faz giro online, aquela pessoa que só transmite coisas online. Por que ela apagou esse comentário? Por que o Google tem, sei lá, 5, 6, 7 reclamações? Por que o Reclame Aqui tem não sei quantas reclamações? Saiba a verdade por trás disso. E assim, a gente já mandou todo o processo para o Google, a gente já mandou até mesmo para o próprio Reclame Aqui. E a gente acabou que não teve resposta, né? Enfim. Mas tudo bem, eu sei que isso daí não é uma coisa que é minha, não é uma coisa que realmente eu fiz, não é uma coisa que eu destratei alguém. Isso tinha um cunho de dinheiro, isso foi isso foi um suborno, não sei como chama, né? Isso foi ali um crime, agora eu não vou me lembrar qual é. Extorsão, lembrei. Isso foi uma extorsão, a gente não cedendo, isso aconteceu. Então a minha consciência em relação a isso é uma consciência muito tranquila, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o nosso atendimento ele vai continuar sendo à distância, ele vai continuar sendo online, muitas pessoas querem vir ao templo, falam, a gente quer visitar o templo, mas a gente não abre, é muito difícil ter um convidado aqui no nosso templo. E 2025 eu tenho muitas coisas para fazer e foi muito interessante assim, o pedido que a minha filha me fez, e eu achei que era a hora de falar. Eu sei que, enfim, a pessoa está encarcerada, tudo, né, está reclusa. E antes de fazer esse vídeo, eu até falei assim, eu nunca falei nada para as pessoas, porque eu sempre tive um respeito pela família, muito grande, da família da pessoa, né. Mas, como eu sou da psicologia, às vezes não, na psicologia a gente fala a cura pela fala, né? Então eu sei que muitas pessoas às vezes falam, que saudade dos vídeos quando as entidades vinham, falavam com a gente, quando as entidades vinham e faziam isso, quando você benzia ao vivo, quando você fazia isso.
Isso para mim, gente, é uma saudade que eu tenho, eu sinto muita falta disso, mas ao mesmo tempo eu também tenho que preservar a segurança do templo. E hoje, com todo o processo de intolerância que a gente vê, né, a gente também pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa. A intolerância ela está crescendo cada vez mais, eu sei que o vídeo não é sobre isso, mas a intolerância ela está crescendo cada vez mais. Quanto mais você fala, quanto mais você expõe, mais você é atacada, né? Mas enfim, eu espero que esse vídeo contando um pouco sobre mim, sobre o que eu passei com a minha família, aqui no meu templo, as minhas meninas também, a Vivi e a Cris, as minhas filhas também, porque todo mundo, a gente, fica preocupado, né? Todo mundo fica preocupado. Então, isso é uma história real. Eu até assisti, no meio de tudo isso que estava acontecendo, eu cheguei a assistir ali uma série da vida da Selena Quintanilha, que foi aquela moça que uma pessoa fez um fã-clube e tal, e acabou ali ceifando a vida dela. Selena, né? Selena Quintanilha, uma moça no auge do sucesso, enfim. E a gente precisa se preservar. Existe uma frase que eu já ouvi muitas vezes e que eu falo sempre isso para vocês. Antes de atravessar a rua, confie em Deus, confie na espiritualidade. Mas antes de atravessar a rua, olhe duas vezes, olhe para um lado e para o outro. Não atravesse de olhos fechados. Então, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu sou uma pessoa que previne as coisas. Então, eu prezo pela vida de todo mundo, eu prezo pelas vidas das minhas filhas. Ao todo, espalhadas pelo mundo, são centenas de filhos e filhas que eu tenho. E eu tenho que preservar a segurança delas, a vida delas, porque são famílias. Eu tenho famílias, eu tenho mães, eu tenho avós, eu tenho bisavós aqui no meu terreiro. Eu tenho moças que estão começando a vida, eu tenho mães, eu tenho esposas, eu tenho namoradas, eu tenho irmãs. Eu tenho tudo isso para zelar. Então, antes de pensar em me aparecer, antes de pensar em fazer as coisas, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar em tudo aquilo que me cerca, né? Então, quando alguém fala, o terreiro dela nunca abre, nunca viu o terreiro dela aberto, a gente abria antes, né? O nosso terreiro ele era aberto antes. A gente tinha giras, eu atendia 200 pessoas aqui no meu terreiro, né? Vinham gente, assim, gente dos 4 cantos do Brasil, dos 4 cantos do Brasil. Esse terreiro ele era lotado de gente, caía gente por todo lado, né? E infelizmente acontece esse tipo de coisa e deixa um trauma, sim. Deixa um medo, sim. Deixa uma insegurança, sim. E eu confio demais na espiritualidade. Eu agradeço todos os dias na minha vida por cada dia de vida que eu tenho, por cada dia de vida que a minha filha tem, do meu marido, das minhas meninas, aqui a Vivi, a Cris, pela integridade do meu templo. Aqui nós temos câmeras de segurança espalhadas para todo lado, né? Eu confio demais na justiça e eu agradeço muito também a justiça por ter agido, por ter realmente nos olhado, por ter olhado pela nossa família. Então, eu tenho tanta gratidão por tudo que eu passei, por tudo que nós passamos. Eu tenho tanta gratidão. Por isso que eu falo para vocês, em momento algum, quando você vê esse relato, indiferente de como você vai ver ele, fale, nossa, mas e a espiritualidade? Gente, eu repito quantas vezes forem necessárias. Se não fosse a espiritualidade, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Eu fui imensamente protegida, resguardada, vocês não fazem ideia do quanto. Kélida, e você magisticamente não fez nada? Claro, eu fiz, gente. Mas assim, a espiritualidade e a justiça sabe o que faz. Mas eu sou uma pessoa muito prudente, por isso que eu sempre falo para todo mundo, confia, mas antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. Porque essa vida aqui, a vida das minhas filhas, elas valem muito. Nesse momento tem alguém que ama elas,
e eu preciso preservar isso. Então, os nossos trabalhos nesse 2025, eles vão continuar mais intensamente de forma online, e eu conto com você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha ficado comigo até aqui, e mais uma vez, gratidão pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram, pelo canal ter continuado crescendo. Eu sei que a frequência de vídeos também deu ali uma baixada, né? Mas é aquela coisa, nesse processo de cura, nesse processo de resgate, a gente precisa estar sempre juntos, e é trazendo essa clareza para vocês, que é que também um jeito de vocês saberem que eu também sou uma pessoa humana, que eu sou humana, né? E que nós estamos aqui vivos para aprender cada dia mais. O seu Sete da Lira uma vez falou para mim o seguinte: nossa casa sempre foi muito rica de milagres, muito rica de milagres. Não é à toa que hoje eu estou aqui de frente pro quarto de milagres da Heleninha. E o seu Sete uma vez, para eu nunca ter o meu ego elevado, ele chegou para mim e disse o seguinte, chegou para o meu marido, inclusive falou para ele: a minha carne, ela vai adoecer, ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por provações, ela vai ter dúvidas, porque ela é humana, ela está aqui na Terra, ela está viva. Então, não pense que porque a gente faz tantos milagres, ela não vai passar pelo que ela tem que passar, porque ela vai passar. Então ela vai chorar, ela vai sorrir, ela vai ficar doente, ela vai sentir dor. Vai acontecer? Vai. Se a gente puder ajudar, como ele já me ajudou, ele já me curou de um pré-câncer, gente, eu vou ser sempre grata por isso. Várias outras coisas eles já fizeram por mim, assim, e por isso que a minha fé é sempre inabalável. E ele falou, ele deu esse choque de realidade. Tem muito sacerdote doente, mas que não tem coragem de falar para vocês. Eu estou aqui contando o que eu e a minha família nós passamos, e graças a Deus na nossa saúde nós estamos em perfeita harmonia. Claro, como falei para vocês, a minha filha ficou com trauma, eu fiquei com trauma, a gente cuida disso muito bem, porque eu não sou negligente com nada. Mas tem muitos sacerdotes que não falam a real para vocês, porque tem medo de perder cliente, porque tem medo de determinadas... tá vendo? A pessoa é fraca. Não. É humano. É humano. E eu sempre tenho esse desejo de falar isso para vocês de uma forma muito aberta, né? Então, quando vê algumas pessoas falando, se você está assistindo esse vídeo, mas eles só fazem atendimento online. Então, eles só fazem atendimento online por isso. Porque a gente só sabe o quanto dói, a gente só sabe o quanto é traumático quando a gente passa. Quando a gente não passa, a gente não sabe. Então, eu sempre desejo que você tenha muita proteção, igual eu tive, igual eu tenho, da nossa espiritualidade. E que a sua vida seja cada vez mais doce, mais saudável, mais feliz e mais poderosa. Porque tenho uma mensagem de Chico Xavier que eu gosto muito, e ela me foi muito precisa na hora certa, né? Que mesmo nas provações, continue a trabalhar. Mesmo quando você estiver descrente, continue a trabalhar, porque o labor e a sua missão enaltece a sua alma. Então, nada foi suficiente para me parar. Eu dei o meu jeito de continuar aqui, eu dei o meu jeito de levar o nome da espiritualidade para vocês. E que esse ano de 2025 eu ainda fique cada vez mais forte para levar isso para vocês. E eu fiz esse vídeo a pedido da minha filha. Que Deus e a espiritualidade esteja sempre com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.